Senhor meu Jesus querido e amado, abrimos esse culto, Pai, para adoração, louvor, Senhor Jesus, a palavra de Deus, Senhor, em nossas vidas. Senhor, fala conosco, nos dá a definição da sua palavra. Que teu Espírito Santo me use, Senhor, e que eu possa, Senhor Jesus, tocar corações através do teu Espírito Santo. Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento, pela vida e por tudo que tem nos dado, Senhor, pela graça e misericórdia. Amém, Jesus. Olá, paz do Senhor. Vamos continuar o ensino nessa terça-feira, o ensino bíblico. Na aula passada nós falamos de não julgar. Hoje nós falaremos o julgar correto. Um julgar que não é um julgar de juízo, mas para você exortar o seu irmão, para você poder corrigir ele na palavra do Senhor, espiritualmente, para a sua vida, dando um aconselhamento. Foi falado que para aconselhar você precisa salvar alguém. Você tem que não simplesmente fazer um juízo, você tem que ter condições para salvá-lo, sair, tirar da situação. E é o mínimo que você pode fazer como cristão. Para julgar, precisa ser uma pessoa que tenha um certo poder, não é? E quem tem esse poder é só Jesus Cristo, não é? Poder real, supremo. Mas ele nos deu uma condição de definição, né, do que falamos, pensamos, opinamos, e por isso nós temos um raciocínio. No grego, o julgar crino, né, refere-se tanto ao moral quanto ao judicial. Então, Jesus ele reprova os dois tipos de julgamento, né, seja o moral e seja o judicial, mas nós vamos entender isso. Quando emitimos erroneamente algo, nós pecamos, nós erramos, e esse juízo nós não devemos fazer. Nós não temos autoridade para isso. Observação, não estou falando do juízo de um juiz, de um árbitro, profissões, situações que para poder também corrigir uma sociedade, fazer com que uma sociedade se respeite, ou em determinados fatos ou situações. Nós já falamos sobre isso. Mas existem maneiras corretas de você falar com o seu irmão, abordar um assunto, não é verdade? Então, julgar ou não. Não julgues para que não sejam julgados, Mateus 7,1. Nós falamos muito, não é? Há vários termos no vocabulário grego de julgar, né? O clima substantivo, que aqui se refere aqui em Mateus 7,1, pode ser decreto ou julgamento, condenação, um erro, uma falta cometida por alguém. Esse termo, portanto, é um termo florescência. Portanto, se refere à sentença de um juiz, como nós estávamos falando. Jesus usou para se referir aqui em Mateus um julgamento não judicial, não moral. Nesse caso, não é para julgar os morais, mas que evitemos julgamentos precipitados. Judicial sem devida investigação, compreensão, ver a veracidade dos fatos. Então se chama, no grego, crino. Então Jesus, ele nunca proíbe o julgamento moral nem judicial, mas reprova, preste bem atenção agora, ele reprova julgamentos precipitados e preconceituosos. E aqui ele falava com os fariseus, não é? Então no Evangelho de Jesus, ele adverte os fariseus a fazer um julgamento judicial correto, que está lá em Lucas 12,
do capítulo 54 ao 58. Onde ele diz: Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não discerne esse tempo? Sim, porque não julgueis por vós mesmos o que é certo. Não julgueis por vós mesmos o que é certo? Então, no texto de Lucas, há dois vocabulários gregos, né? Discernir, do crímazo, que significa testar, examinar, provar, verificar, né? E julgar, que é do crino, que se refere tanto ao moral como ao judicial. Então, Jesus reprova os dois quando erradamente. Então, você, quando for falar algo, você deve pensar muito ou fica calado. Por isso que nós falamos isso na aula passada. A palavra é clara. O que nós devemos é ter uma decisão se podemos ajudar ou não. Nós temos que se colocar no lugar do outro, até porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela não se contradiz. Então ela se encaixa, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você queria ou quer que alguém o julgue erradamente e provoque em você uma defamação, não é? Então, crises é um julgamento concernente à justiça e à injustiça, certo ou errado, uma opinião ou uma distinção. E crides é aquele que aplicam a justiça, o juiz, não é? Então, desde que gera a coroa da justiça, me está aguardando a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. Segundo Timóteo 4:8. Deus nos dá a condição, o Senhor, ele é o juiz justo, né? Mas, e naquele dia, ele não somente a mim, mas também a todos que amarem a Jesus, né? A sua aparição, que ele vai voltar a aparecer a todos, vão ser julgados por eles. É um julgamento de um juízo mais pesado. Hoje ele é nosso advogado, mas ele será nosso juiz. Não é? E não é esse o julgamento que nós devemos ter, mas sim um julgamento para que todos nós possamos caminhar e estar com Cristo, em amor. Né? Então, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz, não é? E nós encontramos lá em Hebreus 12:23, Tiago 4:12, Atos 10:42, falando sobre o Jesus, juiz, advogado, não é? Então a palavra de Deus é chamada de Kíndicos, né? Não sei se essa pronúncia é certa, não sou grego, né? Mas é discinitora. Então é para discernir. A palavra de Deus faz você discernir a verdade e a mentira, o mal, o bem. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda de qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne o pensamento e intenções do coração. Hebreus 4:12. 4:12, ela esquadrinha. Ela entra dentro do teu ser quando você abre o teu coração, tua mente para Jesus e para a palavra de Deus. Ler a Bíblia é como um livro qualquer. Ler a Bíblia é como você ler um livro de história, um best-seller. Mas você ler a Bíblia em oração, distinção, você é conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. É diferente. Aí você vai compreender o que Deus, o que Jesus quer falar com você. Lendo ela, somente lendo, você não vai entender nada. Você vai entender o que você acha, mas não o que o Espírito Santo fala da tua mente ao teu coração. Então ela distingue ou critica com critérios, não é? Quem não gosta de crítica não gosta de ser arguido, submeter-se.
não gosta de estar debaixo de um comando de alguém superior, de alguém que sabemos que deu seu sangue e sua vida por nós. Então a palavra de Deus é muito, muito mais do que imaginamos. Então somos proibidos de julgar de uma seguinte forma: precipitado, como diz Mateus 7,1, e não julgar para não ser julgados. Da mesma medida que você fala do seu irmão, será para você também. E aí vem reflexões sobre a sua vida. Por que você às vezes passa por situações? Você não sabe, peça perdão nas suas orações. Por isso que o Pai Nosso que está no céu, a oração Pai Nosso, diz lá, Senhor, perdoa os meus pecados, a quem eu tenho ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Se nós temos ofendido com ofensas, ou alguém nos ofende, perdoar, porque isso é muito importante para um cristão. É muito importante porque às vezes você peca sem saber, sua mente, às vezes você fala algo que agrava uma pessoa e você nem imagina. E Jesus lhe perdoa. Tudo que você for fazer, eu vou lhe ensinar algo agora. Tudo. Uma oração, quando você for fazer a oração, até mesmo para curar um enfermo, peça perdão antes. Porque se nós não somos dignos, somos trapos de imundície, diz em Isaías, e nós temos que pedir perdão antes de se referir e pedir a Deus algo tão poderoso como um milagre, uma cura, né? Como pedir o pão nosso de cada dia, pedir algo para esse Senhor, Rei dos Reis. Então, pense muito nisso, quem somos, quem eu sou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 23, quando vamos cear e participar do corpo e do sangue de Cristo, ele fala para nós examinarmos, porque nós fazemos muita coisa errada, e às vezes inconscientemente. E conscientemente nós temos que saber e pedir perdão ao Senhor, que dirá as coisas que sabemos e que pecamos. Então, nós temos que ser justos da forma que nós compreendemos, que não é a de Jesus. Nós não temos a capacidade, não temos a autoridade, não temos o poder de Jesus, de Deus. Mas nós temos o dever de falar da palavra do Senhor, de encaminhar para uma justiça que vai ser justa. Todos ouvirão falar da palavra de Deus. Eu pergunto a você, quem já não ouviu falar da palavra de Deus, da Bíblia? Agora eu pergunto, quem leu? Quem orou, falou, Senhor, me dá o discernimento dessa tua palavra, para mim poder entender e não viver confuso, não viver em mentiras, não viver enganado. Aí é diferente. Aí as coisas começam a se tornar diferentes. Então nós temos que propagar o Evangelho, porque toda criatura, ele vai saber do Evangelho. Para o dia do julgamento, o Senhor ser justo. Falar assim, eu não ouvi falar desse livro. Ouviu sim, porque ela está aí nos 4 cantos do mundo. E quando todos os seres humanos souberem dessa palavra libertadora, conhecer dessa palavra, Jesus voltará. Porque Ele é justo, Ele quer que você conheça a verdade. E a verdade vos libertará. Bom, amados, eu acho que deu para um pouco, dentro de um espaço curto, te explicar do julgamento, né? Nós não devemos julgar segundo aparências, segundo a altura de graus de autoridade, de poder. Não. Não julgais pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Pela palavra de Deus, se uma pessoa ela tem caráter, uma pessoa que cuida da sua família, é um bom trabalhador, um homem que uma mulher que tende a ajudar o outro, o seu próximo, olha mais os seus defeitos do que o do outro. Então não vamos viver de aparências, sendo insensatos, ignorantes, não é verdade? Procure examinar essas escrituras com amor, não só porque eu estou falando. Até o tempo é escasso, é muito aprofundado a palavra de Deus. Não é só a história,
existe a história, existe sangues derramados, existe milagres, existe eventos sobrenaturais e coisas ocultas que só o Espírito Santo vai poder tocar ao seu coração, à sua mente. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, uma crítica que te incomode, a palavra de Deus te incomodar, é porque o Espírito Santo quer falar com você. Vai procurar examinar o que ele quer falar com você dentro da palavra de Deus. Leia as Escrituras. Não confie só no homem, nessa carcaça que vai apodrecer junto ao pó como você. Mas confie na palavra do Senhor. O que ele vai falar no dia a dia, o que vai acontecer na sua vida, mudanças, abrir de portas, fechar de portas, curas, milagres ou não. Por que ele recolhe, por que ele não recolhe seu filho novo, velho, qualquer idade. São mistérios do Senhor que só são revelados através do Espírito Santo e cada um tem um conversar em particular com o Senhor. Então veja bem que a salvação, ela é individual. Cada um vai responder por si mesmo. Se você comete algo até na terra, você vai responder o que você fez, não é o outro. Então examine você mesmo. Olhe por você mesmo. Você tem um pensamento, você tem um coração. Você deve discernir, você deve olhar e ver o peso que tem cada personagem que passou por essa terra. Você tem que pesquisar muito bem, porque é a sua vida, não é do seu irmão, de ninguém, é a tua. É a tua vida, é a minha vida que vai ser julgada, não é a de ninguém. Se eu for condenado, é eu, não é você. Então eu preciso saber como eu vou levar a minha vida para levar corretamente. É como você, se você ir num lugar e pegar algo que não é seu, você vai responder por isso. Não é o outro que vai responder. Então você vai ter que chegar diante do juiz e se explicar. E ele vai te dar uma sentença. E se você fez, você vai pagar. Então nós estamos tendo a chance de alguém que derramou seu sangue na cruz do Calvário, foi cuspido, humilhado, mas levou consigo nossas dores e a chance de poder ser perdoados através dele. Deus vai olhar e ver você sem pecado porque você pediu perdão a Jesus. Por isso que você vai. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E qualquer dúvida você pode entrar aqui nesse e-mail, mandar sua pergunta, sua dúvida e eu vou estar te respondendo. Orando por você também, tá bom? Eu deixo aqui, não para poder, porque eu cresço com as tuas perguntas, com as tuas dúvidas, eu também cresço. Eu não tenho as respostas para tudo, mas vou buscar orando e pedindo ao nosso Senhor até eu poder te responder. Então, eu quero e almejo que sua vida seja abençoada, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, quem ouviu essa palavra, quem está aí, Senhor Jesus, passando por dificuldades, passando, Senhor Deus, por tribulações, enfermidades, com um parente ou amigo, ou alguém, Senhor querido, entubado, Senhor, por causa dessa doença. Senhor, eu declaro para a vida dessa pessoa a cura e a libertação. Eu quero hoje orar aqui, colocar o nome do Algaci Túlio. E através dele, todos os que estiverem enfermos, Senhor, sejam agraciados pela tua cura. Mas para a tua honra e glória, porque intercedemos um pelo outro por amor. E através do Cristiano Santo, Senhor Jesus, aqueles que alcançaram a vitória e o Senhor já curou, e nós agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é médico dos médicos, deu inteligência a homens maravilhosos que têm dado o seu amor, porque ama estar ali salvando vidas, como também aqueles que estão pesquisando e lutando para poder chegar a essa vacina. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos dará essa libertação. E todos nós agradeceremos ao Senhor dos Senhores. E toda a honra e glória seja para o Senhor hoje, sempre e eternamente. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Grande